Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aula, pessoal. Muita força, muita fé, muita coragem. Isso aqui já vai acabar, confinamento, toda essa história. E por enquanto, como a gente não tem a opção de termos um contato frente a frente, a gente vai para as nossas famosas aulinhas, não é? Então vamos lá fazer aqui a transição rapidamente e comecemos o assunto do dia que é pronome. Pronome, pessoal, se a gente observar a própria definição pronome, o pro aqui significa no lugar, tanto que se nós tivermos um carro que vai ser lançado antes do lançamento, um protótipo que vai circular, passar por alguns lugares, então o protótipo é o que está no lugar, é a mesma coisa pronome, tá? É aquilo que substitui, retoma, está no lugar de um nome, por exemplo, ele. Ele, nós temos aqui qualquer referência, pode ser o menino, pode ser o lápis, pode ser o problema financeiro do país, pode ser o buraco na rua perto de onde eu moro, etc. Tá? O que eu quero dizer é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. O pronome ele retoma, substitui algum tipo de nome que eu não sei o que é, depende do contexto, para que saibamos o que significa, bem? E comecemos com o que é bem básico, que é a questão de pronome pessoal através aqui dessa tabelinha. Então nós temos dois tipos de pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Dá uma olhada aqui rapidinho então, ó. Nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles ou elas. Eu peço para que vocês tenham uma certa intimidade com isso daqui, bem? E aí depois os famosos pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, ou as lhes, se, si, consigo, bem? Bom, é isso aí. Então vamos aqui para a parte de racionalização de quando nós devemos usar um ou outro. É o seguinte, pronome pessoal do caso reto a gente usa na oração quando ele for sujeito, maravilha? Exato, mas há outros casos em que ele pode ser deslocado para uma determinada função. Basicamente é isso. E pronome pessoal no caso oblíquo, me, o, a, lhe, se, me, te, nos, ele aparece quando for complemento na oração. Observemos aqui o seguinte exemplo. Eu conheço ela. Observem que nós temos aí dois pronomes pessoais do caso reto, o eu e o ela. Então nós temos dois sujeitos, é sujeito composto? Aqui não. É evidente que há um equívoco, porque eu devo colocar como complemento da oração não um pronome pessoal do caso reto, mas um pronome pessoal do caso oblíquo. Aí eu coloco eu a conheço, ou você poderia optar aqui por eu conheço. Isso é uma questão de colocação pronominal, é um assunto que nós veremos mais adiante. Agora não é necessário fazer uma explicação mais aprofundada, bem? Saiba que tanto faz aqui. Se você tiver um sujeito e um verbo, você pode colocar o pronome depois do verbo ou antes, não é? Maria me disse a verdade ou Maria disse-me a verdade. Isso é uma opção estilística. Você escolhe aí qual é o mais adequado para você, bem? Então tá aí. Vamos observar aqui algumas questões do para mim e do para eu. Olha só, se nós tivermos aqui esta banana é para ou esta banana é para nananana, comer, é evidente que no primeiro caso aqui você vai colocar esta banana é para mim, porque o mim, neste caso, evidentemente, é simplesmente um complemento aqui. Agora, esta banana é para eu comer, você usou o eu porque ele é sujeito do verbo comer, bem? Então aqui o eu foi colocado porque ele é sujeito, bem? Então se você decorou, entre o para e um verbo que está no infinitivo, para eu falar, para eu comer, para eu estudar, eu uso eu e não mim. Cuidado, nem é sempre verdade isso, tá? Você pode às vezes cometer um equívoco guardando essa regra entre o para e um verbo no infinitivo. Vamos olhar aqui, ó. É uma honra para mim ou para eu ensinar a vocês, não é? Faça uma pequena pausa aí, uma reflexão a respeito de que seria o correto. E se você guardou pela regrinha que eu acabei de explicitar com uma forma de resolver isso, você vai errar, porque o correto aqui é uma honra para mim ensinar a vocês. Então, esta é a forma correta, é uma honra para mim ensinar a vocês. Pega esse bloquinho todo aqui. Como que eu sei se é para mim ou para eu ensinar? Você vai fazer o seguinte. Pega o para mim ensinar aqui e desmembra. Faz uma outra forma, uma outra oração para observar se sintaticamente continua válida. Vamos dar um caso aqui?
Para mim, vírgula, é uma honra ensinar a vocês. Algum problema gramatical? Não, então está correto. Eu poderia até dar uma outra configuração. Ensinar a vocês é uma honra para mim. Viram? Então é por isso que ali acima é uma honra para mim ensinar a vocês está correta. Caso haja dúvida, pegue esses dois últimos casos aqui, ó, desmembra e veja se está correto, tá? É impossível para mim fazer este exercício, tá? Perfeito, tá? Fazer este exercício é impossível para mim, tá? É isso aí. Vamos aqui para outros casos. Não há nada entre, coloca a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então vamos lá, não há nada entre nós e eles ou elas, tanto faz. Não há nada entre segunda pessoa do plural e terceira pessoa do singular. Segunda pessoa do plural, qual é mesmo? Não há nada entre vós e terceira pessoa do singular, eles, ele ou ela. Maravilha? Agora eu quero que vocês coloquem a primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do singular. Não há nada entre mim e ti. Maravilha? Essas são exceções, pessoal. Bem? A regra aqui, a brincadeira é a seguinte, olha o entre. Bem? Esse entre aqui é uma preposição. Quando eu tenho pronome associado à preposição, a gente usa pronome pessoal do caso reto. Maravilha? Quais são as exceções? Primeira e segunda pessoa, bem? Imagina que você está terminando um relacionamento. Você diz para a pessoa o seguinte, olha, não há mais nada entre mim e você. Se você disser entre eu e você, está errado em termos gramaticais, tudo bem? E se você inverte? E se você inverter? Não há mais nada entre você e mim. Não é porque inverte que vai eu, tá? Por que a gente costuma errar entre eu e você? Porque olha a repetição de E, olha a assonância de E entre eu e você. É fácil errar. Infelizmente a gramática diz que está incorreto. Maravilha? Vamos pegar aqui um outro caso. Ele viajou sem. Opa, o sem é uma preposição, não é? Então eu poderia colocar ele viajou sem nós. Ele viajou sem ela. Agora, se fosse. Essa você consegue perceber mais claramente. Ele viajou sem mim. Ele viajou sem ti. Bem? Então aqui você consegue observar mais claramente, não é? Ela é igual. Quem é igual a outra pessoa. Essa é uma preposição. Então ela é igual a mim. E não igual eu. Não existe. Eu só pego no sono depois da meia-noite. Igual eu, tá errado. É igual a mim. Maravilha? Esse azinho é uma preposição, é a mesma regra. Vamos aí então, pronome demonstrativo. Super importante em redação isso daqui. Não é uma pequena tabelinha com os pronomes demonstrativos. Reparem, comecemos por analisar as colunas. Este, esse, aquele ou no plural são os nossos pronomes demonstrativos que estão no masculino. Esta, essa ou aquela são os nossos pronomes que estão no feminino. Isto, isso e aquilo a gente chama de neutro, embora esta neutralidade seja relativa. Eu posso ter um contexto em que nós não temos nada relativo em relação ao isto, isso e aquilo, né? Imagina do tipo, você fez você tá trazendo a sua namorada em casa, não é? A hora que você vai embora, a sua família comenta, nossa, ele namora aquilo. Repara, não tem nada de neutro aí, né? Bem pejorativo, por sinal, bem depreciativo. Agora fiquemos com as linhas. Este, esta ou isto são usados quando algo estiver próximo à primeira pessoa. Então eu digo, pessoal, olha aqui, esta caneta é azul, porque ela está comigo, é próximo da primeira pessoa que fala. Esse, essa ou isso é quando estiver algo próximo à segunda pessoa com que eu falo, por exemplo, com vocês. Então eu digo, mantenham esta ou essa força em seu coração. Como que é o correto? Mantenham essa força em seu coração, porque é do coração de vocês e não no meu. E é evidente que o aquele, aquela ou aquilo é quando for algo próximo à terceira pessoa de que eu falo. Bem? Então, esta aula já está disponível no YouTube, porque é a aula que eu estou postando agora. E reparem, se eu tivesse postado uma aula na semana passada, eu diria que nessa semana eu também postei aula para o segundo e o primeiro colegiais. Maravilha? E o aquele eu diria com uma referência de distância quanto ao tempo, por exemplo, mais longa, não é? Naquele ano fui muito feliz, 2017 foi muito especial, etc, etc. Vamos observar isso daqui na oração, como é que funciona, não é? Manuel, Serafim e Joaquim, sendo este, esse ou aquele o dono da padaria, voltaram para Portugal. Se você colocou este, Manuel, Serafim e Joaquim, sendo este o dono da padaria, é evidente que o dono é Joaquim. Se você colocou o esse, você vai dizer que o dono da padaria é Serafim.
Agora, se você usou o aquele, é evidente que é Manuel. Geralmente nós usamos isso aqui para dois termos, tá? E aí você vai usar o este e o aquele só. Por exemplo, gosto de Machado de Assis e Dostoiévski. Este é russo e aquele brasileiro. O este retoma o mais próximo, que é Dostoiévski, e o aquele o mais distante, que é Machado de Assis. Maravilha? Agora, algo muito importante em termos de coesão na redação. Dá uma olhada nesses dois exemplos aqui. A inflação é um problema crônico em nossa história. Isso castigou o brasileiro há décadas. O isso, pessoal, está retomando que termo? Olha aí. É uma palavrinha? Não. O isso está retomando tudo o que foi dito anteriormente. Todo o período. Às vezes um parágrafo, às vezes uma oração, uma frase. Então, quando você retoma uma ideia, você usa o esse, essa, isso. Maravilha? Porque aqui nós estamos retomando. A gente chama isso aqui de anafórico. Maravilha? É quando um termo retoma outro. Vocês vão encontrar diversos exercícios assim. Eles são bem úteis. Sempre cai, pessoal. Isso aqui é um elemento básico de coesão. Eu quero saber se você está entendendo ou não um texto. Eu quero saber se você interpreta corretamente. Se o isso está retomando uma palavra ou uma ideia. É fundamental. É algo que vai além da gramatiquice. Você vai usar isso para a vida inteira. Só sabemos isto, haverá inflação. Opa, se o isso, como eu acabei de marcar, retoma o que foi dito, é evidente que o isto, neste caso, vai fazer o quê, pessoal? Ele antecipa o que vai se dizer. Então nós chamamos aqui de catafórico, maravilha? Só sabemos isto, haverá inflação. Guarda isso, por favor. Você vai usar isso aqui na redação. Acerta agora, maravilha? Dá uma olhada de novo no slide anterior. Devido à importância disso, vai muito além da questão de sala de aula. Tá? É algo que nós usamos pelo resto da vida. É isso aí. Olha como usei o isso aí. É isso aí. Isso retoma tudo que foi dito anteriormente. Maravilha. Pronome relativo. O pronome relativo é super importante, pessoal. A gente retoma isso daqui depois em oração adjetiva e voltamos a ver em regência para que vocês tenham noção da importância desse tema. Estes são os pronomes relativos básicos. Que, quem, qual, onde, cujo, cujos, cuja, cujas. Lembrando que o cujo, ele assimila o artigo. Então não existe cujo, cuja a, tá? É cujo, cujos, cuja, cujas. Maravilha? Para que serve o pronome relativo? Para substituir o termo anterior, e é um mecanismo de coesão maravilhoso para sua redação não ser chata, repetitiva e sempre com termos que acabam aparecendo em excesso. Por exemplo, comprei uma casa, a casa era bem espaçosa. Se eu pego isso numa redação, é evidente que eu vou ficar um pouco chateado, não é? Porque repete desnecessariamente o termo casa. Vamos fazer aliança entre 1 e 2 aqui, usando o pronome relativo? Comprei uma casa que ou a qual era bem espaçosa. E lembra sempre que o que pronome relativo pode ser trocado por o qual, os quais, a qual ou as quais. Maravilha? Então, toda vez que o que for substituído por o qual, os quais, a qual ou as quais, é um pronome relativo. Próximo. Comprei uma casa, gostei muito da casa. Vamos lá de novo, pessoal, para que repetir casa, não é? Comprei uma casa de que gostei muito ou da qual gostei muito. Por que eu coloquei o de antes do que? Por conta do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguém. E o de que, o que é um pronome relativo, eu poderia colocar o da qual no lugar. Maravilha? Então tá perfeita aqui a construção. Comprei uma casa de que ou da qual gostei muito. Vamos continuar nossa brincadeira? Mais alguns treininhos aqui, ó. Comprei uma casa, gostei da varanda da casa. Opa! Comprei uma casa. Repara que agora a varanda pertence à casa e você não vai repetir a palavra casa, não é? Qual é o pronome relativo adequado quando há noção de posse? É evidente que é o cujo, cujos, cuja, cujas. Comprei uma casa cuja varanda gostei. Maravilha? Não, porque ainda tá faltando uma coisinha aqui, pessoal. Pergunta lá pro verbo gostar se ele pede alguma preposição. Pede, não é? Quem gosta, gosta de algo, de alguém. Então, comprei uma casa de cuja varanda gostei. Maravilha? Vamos a mais um caso aqui, ó. Namoro uma menina. Eu confio na menina. Vamos lá, gente. Namoro uma menina. O que você vai escrever agora? Pergunta para o verbo confiar. Quem confia, confia em algo, em alguém. Então, namoro uma menina em quem ou na qual confio. Repara que agora eu não coloquei que, eu coloquei o que porque está retomando gente, ser humano, tá? Por isso. Maravilha? Então, namoro uma menina em quem ou na qual confio. Vamos aqui a mais um caso. Agora eu vou aumentar o nível, tá? Da dificuldade. Observar aqui
o que nós chamamos de excrescência, são os casos que são mais nota de rodapé. Se algum dia você conseguir escrever assim, eu vou ficar muito feliz, vou sentir que a minha missão foi cumprida, porque você passou a ser um admirador de criação textual e de desenvoltura da linguística, tá? Da maneira e expressão, de como se expressa. Quem manipula bem pronome relativo se sobressai, não apenas na questão de falar, mas também na questão da expressão textual escrita, tá? Eu quero que aqui, ó, vocês comecem com a lei, bem? Joga 2 embaixo, lutávamos contra a aprovação da lei, e depois você termina com era injusta, tudo bem? Eu peço para você dar pause agora para tentar resolver, porque eu já vou entregar a resposta, não é? Então olha só, lutávamos, quem luta, luta com alguém, por alguém ou contra, já está marcada aí a preposição. Então aqui, ó, lei cuja aprovação lutávamos, eu tirei o contra, não é? Era injusta, porque vem antes do pronome relativo. Olha em cima lá o de cuja da casa, não é? Então, a lei contra cuja aprovação lutávamos era injusta. Olha que coisa linda que é a língua portuguesa, não é? Vamos dificultar um pouquinho mais? A gente encerra a aula agora com o desafio máximo. A secretária pediu demissão da firma. Marquei a consulta por intermédio da secretária. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Comece com a secretária, joga 2 aqui, marquei a consulta por intermédio dela, e daí você termina, pediu demissão da firma lá no final, bem? Dá pausa aí agora, tenta solucionar, porque eu já vou passar a resposta, não é? Olha só, é o intermédio que pertence à secretária, então tem de novo essa questão de posse, não é? Esse é um exemplo mais complexo que eu tenho aqui para vocês. Então vai ficar da seguinte maneira, não é? O intermédio pertence à secretária, então a secretária, por cujo intermédio marquei a consulta, pediu demissão da firma. Aí, este nível é bem complexo, tá, pessoal? Puxei bem aqui no final para que a gente observe o quanto que isso aqui pode tomar consequências mais drásticas em termos de ensino de significado. Maravilha? É isso aí. Uma pequena notificação aqui, ó. A mulher que eu amava fugiu. Este que é evidente, você consegue perceber? Ele é um pronome relativo? Porque eu consigo trocá-lo por a qual. A mulher a qual o amava fugiu. Então, beleza, isso daqui é um pronome relativo. Agora, olha aqui, ó. Ela disse que estava bem. Você consegue trocar esse que por o qual, os quais, a qual, as quais? Não, ela disse a qual estava bem? Não. Se você não consegue fazer isso, este que é uma conjunção. Tanto é verdade que eu vou antecipar uma conversinha aqui com vocês, tá? Ela disse que estava bem, eu consigo trocar toda essa oração por isso. Se eu consigo trocar essa oração por isso e o que é uma conjunção porque eu não consigo trocá-lo por o qual, os quais, a qual ou as quais, isso daqui é uma oração subordinada substantiva. Calma, calma, a gente vai ver mais adiante isso, bem? Tô só antecipando caso você se lembre de um conhecimento aí anterior, tá? Era basicamente isso aqui, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. E encerro com essa pequena tirinha do Laerte. Reparem quantos Qs nós temos aqui, não é? Se vocês observarem, só um é distinto, que eu coloquei a linha azul, não é? Eu tenho um braço que tem uma perna. O primeiro que é um pronome relativo, porque eu consigo trocá-lo por o qual. Eu tenho um braço, o qual tem uma perna, a qual tem um braço, aí de novo, o qual tem um rabo, e aí de novo, o qual tem uma cabeça, e de novo, a qual uma cabeça, a qual finge, agora não dá mais, né, pessoal? Finge que não me conhece, finge isso. O último que é uma conjunção. Todos os Qs em vermelho são pronomes relativos. Maravilha? Então, era isso que Titio Coruja tinha para falar para vocês. Voltemos aqui para a nossa transição de tela. Muito obrigado, pessoal, por mais uma audiência aqui do bunker, do nosso isolamento pelo coronavírus. Continuemos aí com muita fé, muita esperança. Não deixem a peteca cair, pessoal. Façam os seus exercícios. E eu não estou nem falando de apostila, eu estou falando de exercício físico. Conversem com as pessoas, respirem, tentem sair na medida do possível, porque uma hora isso tudo vai acabar, a gente vai voltar bem melhor do que quando a gente entrou. Muito obrigado, senhores. Um grande abraço, bom dia, fiquem em paz.